Michele, que reflete grande parte da população brasileira e mundial. Por que nós conseguimos observar um padrão referente às pessoas quanto a emagrecimento, cirurgias de redução de estômago, uso de elas busquem essas alternativas que a gente falou, por que elas acabam voltando para o mesmo estágio inicial? Por que acaba repetindo esse mesmo padrão? Isso não acontece, não é com uma, duas, são com milhares de pessoas. Por que o padrão é o mesmo e por que elas não conseguem manter aquilo referente ao emagrecimento, que seja com a cirurgia, com o remédio, que seja com os meios que a medicina consegue oferecer. O que isso, de que forma isso está interligado dentro daquilo que é o assunto que a gente trata aqui, que é a mentalidade de cura? Então, esse assunto é muito interessante, principalmente porque a gente está falando de mentalidade, né? E a gente observa que as pessoas que ganham muito peso, né, elas até conseguem pouco, ela volta para aquele peso ou até mais, né? Como você disse aí, até mesmo cirurgia bariátrica, né? Eu atendo muitas pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica e ainda assim voltam a ganhar peso. Porque quando o corpo, Cristiane, ele começa a se proteger, porque a gordura, na verdade, é uma autoproteção. Então, na verdade, você está me falando que se a gordura é uma autoproteção, é porque essa pessoa viveu um trauma. Com certeza. São diversos traumas que pode ocasionar aí um excesso de peso, né? Um abandono, né? Uma rejeição. Às vezes não é porque a pessoa foi rejeitada, mas que ela é como se ela sentiu rejeitada, né? Se eu, quando criança, me senti rejeitada quando criança, meu corpo pode sim gerar gordura para me proteger. E geralmente esse trauma, ele é vivido especificamente quando criança ou pode ser algo no ventre da mãe? Como que funciona essa questão do momento do trauma? Então, pode ser até no ventre da mãe, né? Porque a criança, ela absorve todo o sentimento ali da mãe, do sistema, né? Do convívio. A criança está o tempo inteiro recebendo informações, sentimentos, traumas. A mulher, quando ela é engravida, ela começa a vir à tona também todos os traumas que ela teve. Então, é um momento em que tudo floresce na mulher, ela fica mais sensível, né? Tem a parte hormonal, mas também tem a parte emocional. Então, quando você viveu um trauma, uma rejeição, alguma coisa, na gestação aquilo fica mais forte, fica mais intenso e a criança também vai receber aquilo. Ela vai absorver e vai guardar aquela informação, aquela situação ali no subconsciente. Exatamente. A gente já nasce com uma bagagemzinha, né? Com a mochilinha nas costas. Todos os nossos traumas, né? Padrões do nosso sistema. Então, quando você começa a crescer, o seu corpo, se você não conseguiu resolver aquele conflito, né? Curar aquela dor, o seu corpo ele começa a, para te proteger, criar capas de gorduras como autoproteção. Você precisa da comida para nutrir algo que está vazio lá, que está faltando lá no seu inconsciente. E aí as pessoas buscam o caminho daquilo que é oferecido no mercado, a medicina, que são as cirurgias, né, bariátricas, que são os remédios, e outras formas de emagrecimento, mas ela está tratando ali só referente à parte do emagrecimento, aquela situação ali, mas a raiz, a origem de tudo ela não está tratando, e é por isso que a gente vê vários casos de pessoas relatarem que após fazerem bariátrica, na verdade, engordaram novamente. Porque quando você trata só o sintoma, né? Tratar o sintoma é como
se você escondesse ainda mais aquele problema ali, né? É como se nós visualizássemos ali a ponta só do iceberg. Exatamente, mas ele Mas está tem muito muito mais interno, né? isso. E quando você começa nesse caminho de autocura, quando você começa a mudar a sua mentalidade, curar as suas feridas, a gente fala assim, mudar a mentalidade gorda para... Por que isso? Porque você vai aprender a nutrir as suas emoções, a dar para você o que você precisa realmente, não é da comida. Você precisa de alguma nutrição, que seja materna, paterna, né? Algum sentimento ali que está pedindo algo. E aí você vai colocando a comida. Você vai colocando a comida como se aquilo ali fosse resolver a sua dor. Mas a gente sabe que não resolve. E, na verdade, nós não estamos aqui dizendo que as pessoas não podem usar os métodos tradicionais. O ponto não é esse. Elas podem sim, mas elas também devem ter essa mentalidade de cura e tratar a raiz emocional do problema. Com certeza, tudo que está disponível para a gente precisa, né, usar. Mas a gente precisa entender que sempre tratando a causa vai ser o quê? Um emagrecimento duradouro. Exato. Você vai conseguir alcançar o seu peso com saúde, com leveza, sem pesar, porque quando você muda a sua mentalidade, você não vai querer comer mais aquela comida que você comia, que fazia você engordar. Medos de quê? De alto valor. Eu mereço, eu posso. Eu não preciso mais da comida como forma de me preencher, né? Porque você se basta. Na verdade, a gente é que se cura, transformando a nossa mentalidade. Então, é por isso a importância, né, dessas informações aqui e que as pessoas, que nós possamos começar a caminhar, trilhar esse caminho da mentalidade de cura.